Traz aí o Vitor Costa. Tá bonzinho, Vitor? Tudo bem, Douglas. O Vitor, quando vai fazer... Ajeitaram aí o fundo, né? Porque o Vitor tem 2 metros de altura, quase bate no teto. Então tiveram que dar uma baixada na câmera para... Ele e o Natan. Mas o Natan não faz participação ao vivo, é só aqui. Ô, Vitor. E o maior problema é que precisa ser adaptado, né? Porque, assim, aqui na redação tem eu, de 1,95 m, tem a Joelma, que tem mais ou menos 1,30 m, aí vem também a Érica, também, que não é muito alta, então precisa ter um local que é adaptado a todos. Acho que colocaram um elevador por aqui, agora vai se resolver. Rapaz, você vê que tem um negócio aí, é uma espécie de karma a Joelma na vida do Vitor, né? Porque, olha, sempre tem. Inclusive tem a situação aí daquele dia que ficou repercutindo. Hein? Um cabo solto, é o celular, é o retorno, é um negócio sério, é complicado. Ô, Vitor, essa ação, Vitor, é inédita. Eu não sei se essa estatística ainda vale, mas eu conversei há algum tempo com policiais da antiga Polinter, né? E eles disseram o seguinte, olha, aqui tem um dos maiores índices de roubo e furto de veículos do país, mas também tem um dos maiores índices de recuperação de veículos roubados e furtados. Eu não sei se essa estatística ainda prevalece, mas essa ação é inédita. Veículos roubados, furtados, sendo devolvidos aos proprietários, Vitor. Exatamente, Douglas. Você trouxe bem essa informação de que realmente existem muitos veículos, muitos carros, muitas motos que são recuperados aqui no Piauí, né, depois desses crimes que acabam sendo levados dos seus proprietários, mas depois eles são recuperados. E, de fato, foi um dos destaques justamente esse poder de recuperação que existe aqui da Polícia do Piauí. Inclusive, o próprio secretário de Segurança, Chico Lucas, ele fala que, normalmente, esses veículos eles são devolvidos no mesmo dia. Alguns desses veículos que muitas vezes não... Tem uma demora maior para encontrar os seus donos, por diversos motivos, precisa passar por uma espécie de perícia para encontrar os seus verdadeiros donos, e aí sim eles foram reunidos para serem entregues aí de maneira coletiva, e a gente inclusive hoje esteve recebendo pessoas de outros estados que tiveram seus veículos roubados nesses seus estados naturais, Pernambuco, Bahia, Ceará, e que vieram até Teresina para receber os seus veículos que foram recuperados aqui no nosso estado. E a gente teve esse mutirão, né, essa devolução coletiva desses veículos, e a gente vai agora acompanhar na reportagem como aconteceu e também novidades, porque não vai parar por aí e tem outras novidades também relacionadas a trânsito. Vamos acompanhar na reportagem. 42 veículos que haviam sido furtados ou roubados foram recuperados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí e restituídos nesta quinta-feira. Histórias como a de Maria das Dores e Luiz Henrique, que tiveram sua moto roubada e hoje deixaram o local com o bem recuperado. Eu já tinha pedido a esperança de encontrá-lo, aí me passaram a mensagem da Secretaria de Segurança, eu até fiquei assim em dúvida, podia ser algum trote, mas aí meu filho que foi lá na secretaria e confirmou, aí foi só motivo de alegria. Foi a primeira moto que eu conquistei, né? E tá recuperando ela é muito emocionante. A alegria de mãe e filho é compartilhada por Adriana, que foi traumatizada em um assalto e agora ganha um novo sentimento. Perdi a vontade de ter outro, sempre que eu imaginava de possuir outro, quando eu ia averiguar preço, valores e tal, vinha aquela imagem chocante. Aí eu pensava, vai acontecer tudo de novo, eu não quero. Mas hoje, a minha gratidão, eu já me emocionei, eu já pulei, e olha que sou uma pessoa bem reservada. Mas a alegria é tanto quando a gente consegue reaver o que é nosso, eu só tenho que agradecer a todo mundo. Esta é a primeira restituição coletiva de veículos que acontece no Piauí e é resultado das ações realizadas pela Polícia Civil do Estado e pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente através das operações Rastreados e IRCOS. E o Piauí se diferencia dos demais estados em virtude disso que todo o processo de trabalho é feito no mesmo dia. E que processo de trabalho é esse? Recuperação do veículo, autuação de quem estava na posse dele, perícia e devolução para o seu legítimo proprietário. As vítimas que não conseguiram receber no mesmo dia os veículos
podem estar recebendo posteriormente, né, e esses veículos que foram recuperados nessas duas políticas públicas vão entrar na restituição em massa de veículos. Nós já mapeamos mais de 200 oficinas em Teresina, onde a gente vai começar a fazer um trabalho junto com a Secretaria de Fazenda para avaliar, dentro do contexto do Pacto pela Ordem, não foi aprovada aquela lei do desmanche, onde a gente vai lá ver a procedência das peças e, em caso de procedência criminosa, responsabilizar o dono criminalmente, mas também multar, mostrar para ele que não vale a pena vender moto e peça roubada. É a coroação da integração das ações da Polícia Rodoviária Federal com as forças de segurança pública no estado do Piauí. É muito importante para a gente ter esse momento de coroação, de entrega, de aproximação com a sociedade, porque a gente presta contas daquilo que a gente está fazendo e servindo o cidadão com muita qualidade. As restituições de veículos realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí faz parte também do Pactos pela Ordem e, além desta ação, outras também são destacadas para preservar vidas no estado. A partir do mês de abril, nos crimes contra mulheres, nos feminicídios, nós já temos uma redução no número de mortes por acidentes de trânsito. Tudo isso estava dentro desse pacote de leis que busca exatamente, né, auxiliar, aperfeiçoar esse trabalho da polícia que muitas vezes é impedido por causa de algumas brechas na legislação. E é por isso que eu sou grato, porque nós conseguimos avançar nessa pauta normativa de legislação, além das operações integradas com a competente equipe que nós temos na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal, no Corpo de Bombeiros, integrados com as Forças Federais e as Guardas Municipais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Douglas, já houve uma redução de pelo menos 30% nos registros de roubos aqui no Piauí. Além disso, a ideia principal desse tipo de operação, tanto a Operação IRCOS, que é realizada juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, também com as outras operações que são realizadas pela própria Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Civil do Piauí, com a Polícia Militar também do Estado, todas essas operações têm um objetivo principal: desincentivar o crime. Seja ele desincentivar, o assaltante, aquele que de fato vai armado para as ruas, seja também aquelas pessoas que acabam utilizando os produtos desses roubos. Os empresários que acabam vendendo essas peças em desmanches, em oficinas que, segundo o próprio secretário Chico Lucas, já estão sendo investigadas e são pelo menos 200 oficinas que podem estar fazendo essas vendas de produtos roubados, né? Os carros são roubados, os veículos no geral, não só carros, também motos, são roubados, levados para oficinas clandestinas e de lá acabam tendo essas peças vendidas através desse desmanche ilegal. Então, o assaltante está sendo observado, está sendo combatido, os desmanches também estão sendo combatidos, esses empresários que acabam realizando esse tipo de crime, e também o receptador, aquela pessoa que compra sabendo que está comprando produtos de roubos. Todos esses estão sendo investigados, estão sendo observados e devem ser combatidos nessas operações da polícia aqui do Piauí. Lembrando, Douglas, que a polícia ela tem um orgulho, a Polícia Civil do Piauí, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, em geral, ela tem um orgulho que é o que aconteceu com os celulares. A gente viu que, de fato, houve uma redução no número de roubos de celulares. Vários celulares que estão sendo recuperados, estão sendo restituídos para os seus donos, já aconteceram, esse mesmo evento que aconteceu hoje, dessas entregas coletivas desses bens que haviam sido roubados ou furtados, já aconteceu mais de uma vez com os celulares, ou seja, os celulares sendo devolvidos para os seus devidos donos. E é justamente isso que a Secretaria de Segurança Pública está tentando fazer, está buscando fazer para diminuir a reincidência desses crimes aqui no nosso estado. Então, Douglas, foi um primeiro momento, mas que existe aí essa ideia de que vai acontecer mais vezes para, de fato, isso tenha esse resultado. E apenas um ponto aí, um parêntese que foi feito também lá durante esse evento, é que esse tipo de operação, que é uma operação mais policial, mais combativa, ela também está sendo realizada de outras maneiras, também, por exemplo, de maneiras educativas e de maneiras para preservar a vida, como, por exemplo, o caso da operação que está sendo realizada nas rodovias estaduais que cortam o Piauí, que é para a retirada de animais que estão sendo
que estão sendo criados, vamos dizer assim, soltos, né? Não devidamente, não tem os devidos cuidados com esses animais e que provocam diversas mortes, dezenas de mortes aqui no Piauí todos os anos. Então, essa operação, que é a Operação Porteira Fechada, está sendo também realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, e tudo isso está dentro aí desse Pacto pela Ordem que foi celebrado pelo governo do Estado e que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Piauí e que já está devidamente aí sendo colocado em prática, Douglas. Vitor, tem outra pergunta que quando nós falamos da devolução dos veículos que foram furtados e roubados, essas operações, foram várias operações da Polícia Rodoviária Federal, operações em conjunto, que resultaram na apreensão desses veículos. E a pergunta é, existe alguma previsão das operações também acontecerem no interior do Estado, assim como foram interiorizadas as ações do Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, Polícia Rodoviária Federal, agora o combate a roubos e furtos de celulares. Então, já há um planejamento para também ocorrer esse trabalho no interior, se bem que a polícia faz esse combate, mas não com essa intensidade. Douglas, segundo o próprio Chico Lucas, a ideia, claro, é levar para todo o Piauí. Mas ele mesmo informou que já existe, esse combate já está sendo feito. Então, não é nem uma questão de projeto, não está sendo projetado a acontecer em todo o estado. Já está acontecendo, inclusive diversos desses veículos que foram roubados, que foram restituídos hoje, eles já foram retirados justamente do interior do estado. Então, de fato, esse trabalho ele precisa ser ainda mais ampliado, levado para todas as cidades. Mas, para você ter uma ideia, Douglas, a Operação Ircos, que é uma operação realizada pela Segurança Pública do Estado, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, ela é especializada justamente na busca por esses veículos no interior do Estado. Várias cidades aconteceram aí essas buscas durante todo o ano passado. Aconteceu também aqui em Teresina, a gente inclusive trouxe aqui no ODN quando aconteceu essa operação aqui em Teresina, mas a especialidade dela, o principal ponto dela, de fato, que aconteceu foi em cidades do interior do estado. A Polícia Rodoviária Federal ia até essas cidades e por lá fazia essas procuras. Observava se aqueles veículos estavam ou não legalizados e aí fazia esse recolhimento. E de fato, esse é um trabalho que, enquanto mais vezes for feito, eu tenho certeza que mais vezes vai trazer resultados positivos para a população, para a gente ver o sorriso no rosto, como a gente viu durante essa reportagem, a mãe e o filho que estavam lá recebendo o seu bem de volta, tinha sido roubado há pelo menos 2 anos e receberam de volta a sua motocicleta, e também de outras pessoas que estavam por lá conseguindo receber, pessoas, como eu até citei, pessoas que vêm de outros estados e que estavam hoje lá na Poticabana recebendo os seus bens sendo restituídos, Douglas. Obrigado, Vitor, pela participação, pelas informações. Nós acompanhamos aí aquela moça que falou, teve acho que foi o carro, né? O carro dela foi roubado, nem vontade de comprar outro ela tinha, ficou tão traumatizada. E aí ficou emocionada quando ela foi contactada pela Secretaria de Segurança Pública para receber de volta o veículo. E você vê a importância desse gesto, a presença do governador Rafael Fonteles no ato de devolução. E é mais um trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Porque, às vezes, vamos investigar, investiga, vai, mas você tem é importante ter esse trabalho de início, meio e fim. O fim é exatamente esse, a devolução do bem para o proprietário. Às vezes, nos consegue devolver o bem como ele foi roubado, né? O carro está ali bonitinho e tal, preservado. Às vezes o criminoso rouba o veículo, ou furta o veículo, para fazer assalto. Então, nessas ações criminosas, bate o veículo, fura pneu, rouba, enfim, pega multa, né? Daqui que você... meu amigo, essa questão de multa, daqui que você vai provar que não era você, que nesse período que a multa foi registrada, o carro estava com criminosos, eu acho que vai para o STF, de tão burocrático que é. Inclusive, essa moto que a gente mostra na reportagem, a moto que é da mãe e do filho, ela estava com os seus sinais identificadores alterados. Estava com uma placa de uma outra moto, então a moto foi clonada, a gente chama assim,
na linguagem policial, a moto foi clonada. Então, de fato, esses criminosos não têm preocupação alguma com o bem, que, claro, não é deles, né? Foi tomado de fato. Lógico. E eles acabam realizando esse tipo de coisa até para tentar burlar aí, mas mostra também que não adianta. Não adiantou, pelo menos para esses criminosos que tentaram burlar, alteraram esses sinais identificadores e, de toda forma, foram pegos e o bem foi restituído.